E agora, fique por dentro dos assuntos ligados ao direito imobiliário com o colaborador da Rádio Justiça, Dr. Quênio de Souza Pereira. Os compradores de unidade na planta cometem o erro de deixar de avaliar as cláusulas relativas à forma de pagamento e às mudanças de índices. Quando o prazo da obra chega ao final, são surpreendidos com manobras que aumentam expressivamente o valor do saldo devedor. Esses procedimentos maliciosos se tornaram mais comuns após 2019, com base nas brechas encontradas na Lei do Distrato, que foi criada para beneficiar as construtoras, incorporadoras e loteadoras, segundo a opinião de alguns especialistas no assunto. Para explicar, então, os direitos dos compradores de unidades nas plantas e também como eles agem, vamos conversar agora com o Dr. Quênio de Souza Pereira, colunista do quadro Direito Imobiliário. Ele é diretor em Minas Gerais da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário e diretor da Caixa Imobiliária. Dr. Quênio, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvinte da Rádio Justiça. Doutor Quênio, o senhor concorda também que a lei foi criada para fazer esse benefício às construtoras? Com certeza. A lei ela é fruto de um projeto feito pelo lobby das construtoras, visando proteger basicamente o interesse delas, e isso foi levado ao Congresso com um falso argumento de que havia compradores profissionais comprando vários imóveis e destratando, o que é uma inverdade. Na prática, as milhares de ações propostas contra construtoras, de forma quase que unânime, decorrem do atraso da obra durante o boom imobiliário e, logicamente, com atraso de 2, 3 anos, muitos compradores foram forçados a entrar com a ação porque a construtora se recusava a pagar a multa rescisória ou a devolver o dinheiro do comprador. Então, eu posso afirmar categoricamente que 90% das ações eram provocadas pelas construtoras, e o que acontece na prática é que veio essa lei de extratos, né, para gerar mais direitos para construtoras e até para afrontar as decisões muito bem dadas do STJ. Então, na prática, é uma lei completamente desequilibrada que afronta o Código de Defesa do Consumidor, afronta o Código Civil e afronta as decisões reiteradas do STJ, que até criou súmulas em função do grande volume de ações provocadas pelas construtoras. Uma das súmulas é a súmula 543, que prevê que quando há uma rescisão contratual, caberia à construtora devolver de imediato o valor do comprador, descontado da multa se foi o comprador culpado. E se foi a construtora, que grande parte a construtora que atrasa, ela deveria devolver. Simplesmente isso não está ocorrendo, e essa lei nova que veio com a promessa de reduzir as ações, ao contrário, está aumentando as ações em função da má-fé de muitas construtoras. Doutor Quênio, vamos explicar para o nosso ouvinte, já que temos essa situação e que acabam resultando até em ações judiciais, porque há aquele atraso na entrega da obra, mas as construtoras não querem fazer o pagamento da indenização por esse atraso, é isso mesmo? Por que isso está acontecendo? É isso mesmo, é interessantíssimo, né? Que veio a lei para afrontar a súmula 543 do STJ, que determinava que a construtora não poderia protelar a devolução do dinheiro que pertence ao comprador no caso de rescisão. Então essa lei veio alegando que haveria, então, cumprimento espontâneo da construtora, só que os compradores são muito ingênuos, assinam os contratos sem analisar as questões jurídicas. Eles assinam sem qualquer assessoria jurídica. E o que acontece? Um exemplo prático. De acordo com a lei agora, caso a construtora venha atrasar com a obra, ela pagará a multa de 0,5% sobre o valor pago pelo comprador, só 0,5%. Enquanto o comprador, né, e vai ter o saldo devedor corrigido pela correção monetária e com juros de 1% ao mês, ou seja, na prática, gera lucro para a construtora atrasar com a obra, porque ela paga um percentual 0,5% sobre o valor que o comprador pagou, que é um valor menor de 20%, 25%, e a construtora é remunerada ao saldo devedor, que geralmente representa 75% do preço do imóvel. Então, vamos colocar na prática, um imóvel de 1 milhão. Se o comprador pagou 250 mil, ele vai receber 1.250, 0,5%. Né? Agora, enquanto a construtora que atrasa, que está devedora com a obrigação dela, ela vai receber uma remuneração de correção monetária e juros
em cima de 750 mil. Então, na prática, o comprador recebe 1.250 de multa e a construtora lucra por mês R$11 mil com a correção em juros. Então, quer dizer, é uma lei que visa a proteger a construtora de forma completamente desequilibrada. E outra situação interessante, a lei nova veio colocar que a construtora, quando há uma rescisão contratual, ela vai devolver o dinheiro para o comprador 6 meses após o habite, ou no caso, a baixa construção. Então, vamos imaginar que o projeto é para ser entregue em 2025, né? Então, ele vai poder atrasar 6 meses e depois de 6 meses ter mais esse prazo para devolver o dinheiro. E se o comprador não receber após um ano, aí sim que vai poder entrar com a ação. Uma coisa completamente absurda. Então, tem situações em que a construtora, para devolver o dinheiro do comprador, ela tem 2 anos de prazo, porque vai contar a partir do habite. E outro fator interessante, que a construtora, nesse período todo, ela vai lucrar com esse dinheiro do comprador, enquanto o comprador fica sem o recurso para comprar outro imóvel. Então, são contratos, lamentavelmente, totalmente desequilibrados, e o comprador, ele age com muita boa-fé, há uma emoção na compra do imóvel, e não verifica isso com o advogado de confiança dele. Então, eles estão assinando contratos de maneira a conter várias manobras no contrato e que aumentam o valor só do devedor ao final da obra, gerando muita confusão até na hora de financiar o imóvel quando acontece o encerramento do prazo da obra. Então, na prática, vemos sim o aumento dos abusos por parte de construtoras de maneira a gerar vantagem devida sobre o comprador. Doutor Quênio, temos então a lei do distrato e os contratos começaram a ser elaborados pela lei do distrato, mas nesse caso, qual o conselho que o senhor deixa para o comprador? Ele precisa ter um advogado então até para fazer a análise desse contrato e até inserir algumas cláusulas para protegê-lo? O que ocorre com o setor de construção civil no Brasil é muito forte, né? São sindicatos, os sindicons, né, da vida, né? Os secovs. Então, eles têm uma assessoria jurídica enorme. E a construtora tem bons advogados. Então, o contrato é feito realmente para proteger basicamente a construtora e cria uma série de gatilhos, uma série de entrelinhas ali para tumultuar qualquer processo judicial. Então, cabe ao comprador agir de maneira profissional, tanto quanto o construtor. Ele pode ter o seu advogado para fazer inserir no contrato as cláusulas que venham a equilibrar o contrato, que venham a protegê-lo, de maneira a sair fora dessas regras completamente absurdas. Então, na prática, eu quero frisar, já tem até decisões do STJ contrariando a lei do distrato. Porque os ministros do STJ são julgadores altamente experientes e percebem que há situações completamente anormais nessa lei, uma lei fruto de um lobby. Então, cabe ao comprador ter seu advogado de confiança, não assinar nada sem antes analisar o contrato e compreender as cláusulas. E outro fato interessante, o brasileiro tem uma dificuldade de compreender matemática financeira. Já a construtora domina essa área. Então, ela coloca cláusulas que, dependendo do andamento da obra, há uma mudança do índice, a aplicação de juros capitalizados, e aquilo cria uma bola de neve que muitas vezes o imóvel ele aumenta de preço 20% ao final da obra e o comprador fica acuado, porque ele está com aquele sonho, né, prestes a ser realizado, e realmente ele acaba assinando um contrato de financiamento de maneira indevida, assumindo para si um prejuízo enorme por falta de cuidado. Então, a regra é que haja uma cautela do comprador antes de assinar o contrato e só assinar mediante uma compreensão jurídica de todas as cláusulas e também da questão financeira e matemática que vai ser aplicada ao contrato no decorrer de toda a obra. Doutor Quênio, acredito que o senhor deve ser consultado muitas vezes porque a pessoa fez a compra do imóvel na planta e quando chega a época da entrega das chaves, o que era um sonho vira um pesadelo porque o valor da mensalidade sobe? Sobe bastante. Vamos imaginar que hoje com a inflação de 6% ao ano, se coloca mais juros de 12%, isso representa capitalizado o aumento do custo de 20% sobre um valor altíssimo.
imóvel ao final, né, o maior valor é pago quando encerra o contrato, há essa aplicação de juros, isso gera uma situação de temor no comprador e às vezes ele acaba rescindindo o contrato por não suportar aquele aumento que ele não percebeu ao assinar o contrato. Outro fator interessante com relação também aos vícios de construção. Muitas construtoras, né, elas criam uma situação de dificultar a reparação dos vícios porque ela contrata a empresa que vai administrar o condomínio, uma empresa parceira. Esse síndico, essa empresa, acaba trabalhando a favor da construtora, fazendo com que os compradores percam os prazos, né, de reclamação. Então, há uma condução amadora até em relação ao recebimento do imóvel e fica muito claro que a construtora deixa de fazer os reparos em função da falta de assessoria jurídica para exigir o cumprimento das obrigações. Então, o construtor entrega o imóvel sem AVCB, que é auto-destruiu com o bombeiro, entrega o imóvel com alguns defeitos e acaba não fazendo a reparação que compensa, dá lucro, essa negativa. Então, vemos sim os compradores, após a lei do extrato, numa situação muito mais vulnerável do que antes. Dr. Kennedy Souza Pereira, já estamos com o nosso tempo quase acabando, mas várias questões tratam desse tema. As pessoas ficam preocupadas, fazem as suas compras dos imóveis naquele sonho de ter um imóvel próprio. E qual o conselho final, então, que o senhor deixa para o nosso ouvinte analisar bem o contrato e não ser surpreendido com um aumento tão grande de uma mensalidade quando ele pega as chaves? É importante que o comprador entenda que a compra do imóvel é altamente complexa. E o que vimos, inclusive, de forma surpreendente, Sérgio, é a construtora agora se negando a receber o pagamento antecipado, ou seja, o imóvel está no final. Então, tem construtora que faz parceria com o banco e ela ganha com essa parceria e impõe ao comprador o banco parceiro dela, gerando prejuízo ao comprador. Então, vemos, inclusive, a forma surpreendente, hoje, a construtora negando que o comprador pague antecipadamente antes do habite ou no final da obra, de maneira a reduzir o custo para ele, porque ela ganha dinheiro com a aplicação financeira. Então, vemos que o construtor ganha mais com a área financeira do que com a própria construção. Então, eu aconselho os compradores a agirem com maior sabedoria e cautela e não serem levados pela emoção. Muito bem, conversamos com o Dr. Kennedy Souza Pereira no quadro Direito Imobiliário e falamos sobre os cuidados que você, ouvinte, deve ter ao fazer a compra do seu imóvel na planta. Temos que ter cautela, porque, como já dissemos aqui, o sonho pode virar um pesadelo. O Dr. Kennedy Souza Pereira conosco, ele que participa do quadro Direito Imobiliário, é diretor em Minas Gerais da Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. Dr. Kennedy, muito obrigado e as suas considerações finais. Eu fico muito grato em poder orientar a população nesse aspecto e espero que o mercado venha a se tornar mais seguro e que a população fique mais atenta em relação ao direito de revisar o contrato e torná-lo mais equilibrado. Nada é assinar o contrato sem analisar e compreender todas as cláusulas. Isso é fundamental para a segurança do negócio, que é de alto valor.